Hasta aquí llegamos que o concepto de pneumonia, clasificação, etiologia por idade. Agora vamos a continuar sobre cómo hacemos un diagnóstico desde el punto laboratorial y un conjunto de estos datos. Ahí avisan para mí cuando aparezca presentación. Apareceu aí, doutor. Tá. Vamos a hablar un poco sobre diagnóstico laboratorial, lembrando que cómo vamos a direccionar nuestro diagnóstico de neumonía. Primera cosa, dividir por edad en la crianza. Segunda, a clínica, presentación de la neumonía en un paciente pediátrico. El diagnóstico imagenológico, que tiene criterios para você fazer un estudio de imagen en contexto de un paciente con neumonía. Agora, uma coisa que também ajuda bastante, só que não é coisa que você tem que fazer em todo paciente, coisa de rotina, não. Tem critérios para você indicar estudos ou diagnósticos, estudos para você direcionar o contexto de diagnóstico laboratorial. Não tem uma indicação em todo paciente com sospecha de pneumonia ou em um tratamento de pneumonia, você não precisa um laboratório. Agora, em quem sim você precisa ter um suporte laboratorial é um paciente grave, um paciente que você acha que tem uma complicação ou que está evolucionando incorretamente, não está evolucionando bom. Aí você se solicita um estudio laboratorial. ¿Y cuáles son los estudios laboratoriales que podemos tener? Primera cosa, cuando nos pedimos un hemograma, vamos a tener un aumento de leucocitos. Vamos a encontrar un aumento de leucocitos y vamos a considerar de valor para un cuadro de neumonía bacteriana típica una leucocitosis mayor a 15.000 con desvio izquierdo. Incluso você pode ter uma leucocitose. Na realidade, não são coisas específicas. Se poderia direcionar a que você está tendo uma pneumonia bacteriana, para poder você iniciar tratamento antibiótico quando você tem que descartar, eu tenho uma pneumonia bacteriana ou tenho uma pneumonia viral. Na leucocitose, podemos observar mais em uma pneumonia bacteriana. O número de neutrófilos é uma coisa que ajuda bastante quando falamos mais de 10.000, e mais que o valor total de neutrófilos, a presença de neutrófilos em banda em um porcentagem maior ao 5% é o que dá mais probabilidade, é preditivo de uma infecção bacteriana. A eritrosedimentação não é um bom marcador para uma infecção aguda e tem que tomar muito em conta en pediatría el valor de la eritrosedimentación, porque nos vamos a obtener valores superiores en la crianza que en un adulto, porque el valor de eritrosedimentación va a estar alterado por el crecimiento. Entonces, cuando usted está en la etapa de picos de crecimiento, usted va a tener un valor de eritrosedimentación aumentado y no tiene relación con el proceso infeccioso que está aconteciendo con la crianza. Tem niveles por encima de 100 que poderia ter utilidade como marcador, só que tem que lembrar que paciente tem, que edad tem esse paciente, que coisa está acontecendo que poderia alterar a eritrosedimentação. Proteína C reactiva. Na realidade, quando nós falamos de proteína C reactiva, estamos falando de um indicador de um processo inflamatório infeccioso. É uma coisa muito, muito inespecífica. E vamos a ter um valor preditivo positivo quando temos um valor alto. Não é um indicativo para você direcionar terapêutica só por ter uma proteína C reactiva alterada. Por isso, quando nós utilizamos laboratórios, sempre nós temos que complementar com a clínica. Proteína C reactiva é inespecífica. Ela pode ser aumentada ou pode alterar só por um caso de que você tomou uma mala muestra. Coisas dessas alteram a proteína C reactiva, então não tem esse valor de especificidade. Quando podemos falar
estamos ante una infección bacteriana, quando estamos falando de uma PCR superior a 80. Aí eu poderia falar, não, na realidade eu estou ante uma infecção bacteriana. Preciso valores superiores a 80, valores de 100 vai direcionar mais hacia uma pneumonia em um contexto de neumococo, por exemplo. Pero valores inferiores a eso nos podemos obtener, podemos encontrar en paciente con neumonía viral. Entonces no es específico. ¿Y cuándo vamos a direccionar para una neumonía bacteriana? Valores superiores a 80. Tem outra coisa que sim, tem mais utilidade quando eu tenho que valorar entre um paciente com a infecção bacteriana ou infecção viral. Uma pneumonia, por exemplo, você utiliza a procalcitonina. A mesma coisa quando você tem um lactante febril, algo que ajuda muito a direcionar terapêutica é a procalcitonina. É muito mais específico, precisa valores superiores a 1 para eu estar associando uma pneumonia a um processo bacteriano. E tem estudos que falam que valores por encima de 2 tem como mais especificidade uma pneumonia por neumococo. Tem um valor preditivo e de especificidade de 80%. Então, aqui a procalcitonina sim é mais específico. Vamos a tomar em conta que valores inferiores a 0,5 vão ser descartar um processo bacteriano, vão estar relacionados com um processo viral. Agora, de 0,5 a 1, nós temos que valorar clínica e idade do paciente. A partir de 1 para arriba, nós estamos ante um paciente com um processo bacteriano. E se temos 2, ou mais de 2, e mais uma pneumonia, a probabilidade que essa pneumonia seja por neumococo é muito alta. Hemocultivo. Hemocultivo é uma prova que tem, na realidade, baixo aislamiento ou positividade no contexto da pneumonia. Você, tirando um cultivo em uma pneumonia, você tem só uma probabilidade de 10% ou menos de você aislar o patógeno. Então, hemocultivo é uma coisa que fica reservado para pacientes graves. Você não vai fazer tratamento, não vai fazer hemocultivo a um paciente em ambulatório, em um paciente que está no hospital internado, recebendo antibiótico-terapia e tem boa resposta. Nós vamos a deixar exclusivamente a utilização de hemocultivo quando nós temos um componente sistêmico, uma sepsis de foco pulmonar, um paciente grave, porque a positividade é baixa. Não vamos obter em um grande porcentaje o aislamiento del patógeno a través del hemocultivo. Entonces fica direcionado para paciente com evolução tórpida, uma sepsis de foco pulmonar, ou que você está recebendo tratamento antibiótico, que você foi trocando e trocando de antibiótico, você não tem resposta. Aí você vai sospechar que tem algum agente resistente, alguma coisa, e aí você solicita hemocultivo. Para todo diagnóstico, nós precisamos correlação. Primeira coisa, identificar o paciente que nós temos através da clínica. Isso vamos a direcionar a etiologia do paciente que está relacionada com a idade. Agora, se eu preciso, tenho critérios no paciente, aí vou solicitar uma radiografia e um estudo laboratorial. Todo isto eu preciso correlacionar, porque cada um deles tem uma característica. Primeira coisa, nós dividimos em 3 os tipos de pneumonia. A pneumonia típica, a pneumonia atípica e a pneumonia viral. Essas são as formas em que nós vamos a dividir. A primeira coisa que evaluamos é a idade do paciente. A probabilidade de ter um ou outro tipo de pneumonia está muito relacionada com a idade. Como inicia, como a manifestação da pneumonia. É uma coisa que também tem uma característica. Lembrando que pneumonia típica é o quadro brusco, quadro agudo. Essa criança que acordou com febre alta, taquipneia, coisa aí é pneumonia. Agora, pneumonia bacteriana típica. Agora, esse paciente que tem um quadro de congestão, um quadro de rinorreia, tem um quadro de vias aéreas superiores no início, ela não tem febre alta, uma coisa mais prolongada, acontece na segunda semana do início do quadro, estamos ante 2
Probables causas, una neumonía típica de componente viral o una neumonía típica hablando de etiología atípica, micoplasma, pneumónica, clamidia, cosas así. El estado general, en un gran porcentaje, cuando hablamos de neumonía típica, especialmente neumococo, estamos hablando de una crianza que tiene afectación. Crianza tiene febre alta, tiene decaimiento, está tirada en una cama, ela tem afectação do estado general. Agora, quando falamos de pneumonias atípicas, estamos falando que a criança tem uma incomodação, ela tem congestão, tem um pouco de tos, quando tem micoplasma, ela tem uma tos persistente, seca, irritativa, coisas assim. Contato. Quando falamos de pneumonia atípica, ela não precisa ter alguém mais na casa com uma pneumonia ou um quadro similar. Agora, quando falamos de quadros virales, tem muitos familiares, coleguinhas da escola, que eles têm um quadro respiratório. Então, essa também é a característica. La tos. Vamos a tomar em conta que quando falamos de pneumonia típica na criança, la tos não é considerado um signo principal, um signo cardinal. Agora, quando ela tem tos, que em geral ocorre na segunda semana, a tos é úmida. É bem característica, é tos úmida. Em la pneumonia viral, ela pode ou não ter tos, depende muito da idade da criança, vírus. Agora, a pneumonia típica por micoplasma é bem característica. Ela tem tos seca, irritativa, constante. Essa característica. Síntomas relacionados, radiografia e laboratório. Más que nada a clínica que nos precisamos identificar para poder dividir a nuestro paciente. Estoy ante una neumonía bacteriana típica o atípica, un gran porcentaje de ellos tienen combinación, y una neumonía viral. Por eso es muy importante reconocer clínica del paciente. Y decidir cuándo ingreso o no ingreso al paciente a hospital. ¿Voy a internar o no voy a internar a un paciente? Cuando hablamos de criterios de internación, vamos a dividir estos criterios. Uno es el criterio clínico. Si la crianza tiene afectación del estado general, va a tener que ficar en el hospital. Si la crianza está con un aspecto tóxico, un aspecto séptico, va a ficar en el hospital. Si está con decaimiento, alteración de estado de conciencia, va a ficar en el hospital. Tiene afectación moderada, grave, a nivel respiratorio, hospital. Utilización de músculos accesorios, hospital. Lactantes que se manifiestan con apnea, é igual a hospital. Agora, quais são esses critérios que eu tenho que valorar também? Resposta terapêutica. Eu vou iniciar o tratamento no ambulatório, controlar a criança. Se a criança não melhorou, eu preciso internar essa criança, eu preciso saber o que está acontecendo. Então, eu inicio o tratamento, 48 horas eu evaluo essa criança, a criança persiste febril, criança persiste com ataquipnea, criança tem tos, tem alguma coisa mais que não melhorou ou que empeorou neste tempo, eu preciso internar essa criança. E tem uma coisa bem marcada em todas as patologias infecciosas, em pediatria, a incapacidade para tratamento antibiótico oral. Na realidade, muitas crianças elas estão comendo, estão tomando, estão com leite materno exclusiva, tudo bom, tolera a via oral. O problema é a medicação. Ela não tolera a medicação. Quando nós evaluamos este conceito, temos que fazer duas perguntas. Primeira coisa, a criança está tomando líquido, está comendo, mas que nada tomando líquido e tolerando, tudo bom. E a seguinte coisa, ela tolera o antibiótico, a medicação que nós indicamos, porque muitas crianças, desde lactante, mais marcado na etapa pré-escolar, essa criança não tolera antibiótico, não gosta de tomar medicação. Então, ela poderia estar bom, poderia não ter afectação do estado general, poderia não ter nada desses critérios clínicos, o que eu tenho que valorar. O que eu vou fazer com essa criança? Ela tem que tomar medicamento, ela não gosta, não tem opção. Tem duas coisas, você pode ingressar no hospital, se você não tem como certificar que a mãe vai completar o tratamento. Você pode fazer um tratamento ambulatório no contexto de intramuscular, por exemplo.
Entonces es muy importante valorar criterios clínicos. Por eso van a ver crianças que están bom, con cuadro respiratorio, una neumonía, pero ela não tem intolerância ao antibiótico. Toma peito materno, não tem problemas, ou com o antibiótico não gosta, vomita, escupe, é muito complicado. Assim você já tem a ideia que ela não vai completar o tratamento, não vai fazer de forma certinha. Então você tem que ingressar no hospital. Esses são critérios clínicos. Agora são critérios radiológicos. Lembrando que um paciente que não tem resposta terapêutica, um paciente que tem signos de descompensação, ou tenho um paciente que vai ingressar no hospital, eu preciso fazer uma radiografia. A afectação multilobar ou multifocal, um abscesso pulmonar, um patrão intersticial grave, que em geral vamos encontrar em pneumonia por influenza, por exemplo, hoje pneumonia por COVID, e afectação pleural. Tudo isso nós precisamos ingressar ao paciente. Tem que ter em conta o contexto de afectação pleural, é significativa para o ingresso. Vamos a ter pacientes lactantes com derrame pleural paraneumônico, escassa quantidade. Se ela não tem afectação sistêmica, ela não tem taquipneia, ela não tem desaturação, ela pode completar tratamento no ambulatório. Por isso, como critério radiológico, ingressa o conceito de afectação pleural significativa. E fatores de risco. Não olvidem, em pediatria, sempre valorar fatores de risco. Coisa que pode empeorar, que pode agravar, que pode complicar a enfermidade, a pneumonia neste contexto. Criança menor de 6 meses, na realidade, menor de 6 meses você toma em conta. Menor de 3 meses, criança tem que ficar internada, não tem outra opção. De 3 meses a 6 meses, de 6 meses a 12 meses, você valora se vai receber de forma certinha na casa de tratamento. Se temos patologia de base, paciente com malnutrição, tanto por déficit como por excesso, porque tendo uma criança com malnutrição por déficit, mais pneumonia, tem 8 vezes mais probabilidade de morir nessa internação por um quadro de pneumonia. Agrava, aumenta muito os riscos de mortalidade por infecção. Então, malnutrição é uma coisa muito importante. Eu não posso mandar para casa um paciente malnutrido por déficit com pneumonia. Eu preciso deixar internado, controlar essa criança. Paciente com uma imunodeficiência, uma alteração da imunidade. Não olvidem paciente cardiópata. Cardiopatia, tanto em bronquiolitis como em pneumonia, é uma coisa que aumenta muito o risco, a complicação, a utilização de suporte de oxígeno muito alto. Então, tem que tomar em conta o conceito de cardiopatia. Fibrose quística, tem que tomar muito em conta a pneumonia, igual que na bronquiolitis também. Patologias neurológicas, criança hipotônica, ela não tem a capacidade de fazer uma tosse efectiva, ela não tem tono a nível do pulmão, a nível do tórax, então a concentração de secreção vai aumentar e vai complicar o quadro de pneumonia. E outra coisa que é muito importante valorar é o ambiente em que a criança está morando. Se a mãe, se o pai tem forma de completar tratamento, ela não tem um ambiente onde todo mundo está fumando, está exposto a fumaça, a coisas assim. Você tem que tomar em conta isso, porque isso vai agravar a patologia. E com isso, esses são critérios para você internar. Agora, com os critérios clínicos, mais os critérios para você internar ao paciente, você também tem que valorar ante que pneumonia nos encontramos. Eu tenho uma pneumonia, falando de uma pneumonia complicada, uma pneumonia que pode ser manejada em la casa. Luego está uma pneumonia grave. Eu preciso internar esse paciente, eu preciso tratar com medicação endovenosa, ou tem uma pneumonia grave, que é uma pneumonia que tem que ir para UTI. Esse paciente tem que ir para terapia intensiva, o paciente necessita um suporte ventilatório. Eu preciso dividir según la clínica, según el examen físico del paciente, ante qué tipo, ante qué gravedade de neumonía me encuentro. Vamos a usar escala de pronóstico de mortalidad. Cuando tengo un paciente, tengo que dividir en
¿Qué va a acontecer con este paciente? ¿Cuál es la predisposición o la probabilidad de ese paciente tener una neumonía grave? Edad y comorbilidades. Insulto. ¿Qué acontece con esa crianza? Esa crianza acude a pronto socorro con hipoxia, tem hipotensión, tem signos, tem laboratorio con una bacteremia. Eso va a aumentar más la probabilidad de gravedad y mortalidad en la crianza. Respuesta. Hablando de respuesta, na realidade é evaluação imagenológica. Esta é uma pneumonia de 2 ou mais lóbulos. Esta é uma pneumonia que tem uma complicação, vai aumentar mais ainda a mortalidade. E logo está a disfunção orgânica. Esta criança chegou a um hospital com insuficiência respiratória, tem essa manifestação como um CIB, ou uma coagulação intravascular disseminada, ou está com um estresse moderado severo. Tudo isso vai somando pontos. Agora, quando eu tenho um puntaje maior a 3, eu preciso ingressar na unidade de cuidados intensivos e vai considerar uma criança que tem um risco aumentado de morir nesse episódio de pneumonia. Por isso é muito importante reconhecer critérios que aumentam a mortalidade na criança. E tratamento. Tratamento, igual que a etiologia, vai ser dividido por idade. Quando falamos de criança menor de 3 semanas, nós estamos falando ante um neonato e toda infecção de neonato tem que ser tratada como uma sepsis neonatal. Essa é a coisa. Menor de 3 semanas sempre vai ficar internado, mas o tratamento é direcionado a uma sepsis neonatal. Agora, de 3 semanas a 3 meses, eu também tenho que internar a criança, não tem opção. Só que aqui, cobertura de antibiótico vai trocar, lembrando qual é a etiologia. Aqui, a primeira opção vai ser a cefotaxima e a segunda opção vai ser a ampicilina. Temos que lembrar da pneumonia afebril de lactante por clamídia, que é precedido por uma conjuntivitis. Nós temos que lembrar associar macrólidos. Igual que a criança está tomando macrólidos, ela tem que ficar no hospital, porque tem uma pneumonia. Pneumonia em criança menor de 3 meses é igual a internação. Agora, de 3 meses a 5 años es donde nosotros empezamos a dividir. El paciente es ambulatorio, el paciente va a ficar internado, o el paciente va para terapia intensiva. Paciente ambulatorio, você vai indicar na primeira opção amoxicilina. Na realidade, você tem 2 formas de administrar amoxicilina num paciente com pneumonia. Tem uma forma que você administra uma dose menor de 90, que é considerado 50 a 70, e você valora esse paciente em 48 horas. Se não melhorou, você aumenta a dose máxima. Se não responde, você aumenta o espectro. Ou tem a opção de você iniciar com a amoxicilina na dose máxima, que é 90 a 100. Você valora em 48 horas. E se não melhorou, você amplia o espectro. Ou você pode iniciar com a segunda opção. É muito importante tomar em conta se é a primeira pneumonia da criança, se que medicação a criança tomou na pneumonia ou quadro anterior, se a criança não estava tomando antibiótico por outra coisa. Então, nós precisamos muito ter em conta isso quando vamos fazer um tratamento ambulatório. Agora, se a criança tem que ficar internada, a primeira opção é a ampicilina. Ampicilina, a primeira coisa. A segunda opção, você pode usar amoxicilbactam endovenoso ou ampicilina sulbactam. De 3 meses a 5 anos, criança que vá para a terapia intensiva, você divide. Você pode, antes de mandar para a terapia intensiva, você já tem que começar a ampliar o espectro. Eu tenho uma pneumonia, que ela está com taquipneia, febril persistente, que não respondeu a amoxicilina, eu interno essa criança, agrego ampicilina. Essa criança está recebendo ampicilina por 48 horas, persiste febril, ou essa criança nós evaluamos e tem uma radiografia com afetação multilobar, mas ainda não tem critério para UCI, essa criança nós vamos ampliar o espectro e vamos usar ampicilina e clindamicina. Paciente com descompensação, paciente internado que não melhora, nós sempre temos que cobrir estáfilo. Então, a primeira coisa que agregamos com a ampicilina é a clindamicina. Agora, se ela tem que ir para a terapia intensiva, você tem que ampliar mais ainda o espectro. Pode usar Ceftriax ou pode usar Cefo, combinado com vancomicina. Lembrando,
De que falamos de vancomicina? Quando tem um componente sistêmico, o paciente faz choque, coisas assim, você troca de clindamicina para vancomicina. Essas são as opções. Criança maior, sempre a primeira opção vai ser a amoxicilina, só que aqui vai entrar como uma segunda opção, porque vamos a ter mais casos de pneumonias atípica por micoplasma, a utilização de macrólidos. Na realidade, você não vai valorar só a resposta à amoxicilina para aumentar a dose ou trocar o espectro. Aqui, se o paciente não está respondendo à dose de amoxicilina, nós vamos a trocar a un macrólido. Vamos a trocar de grupo porque vamos a considerar que este grupo de pacientes tem mais riesgo de ter neumonías atípicas. E la misma cosa, mayores de 5 años con una neumonía no complicada, vamos a iniciar con ampicilina o la opción de penicilina G cristalina. Mayores de 5 años con neumonía complicada, que no ingresó ainda a UCI, você combina ampicilina, clindamicina. Ingresa a UCI, você agrega vancomicina y troca la ampicilina por cefotaxina. Eso es más o menos a base terapéutica. Y en adolescentes vamos a hacer la misma cosa. Vamos a iniciar con amoxicilina. Vamos a valorar la respuesta terapéutica. Si no mejoró, vamos a trocar a un macrólido. Esa cosa como vamos a manejar el tratamiento de una crianza. Y tenemos que tomar un concepto de fracaso terapéutico. Fracaso terapéutico, vamos a estar hablando de una crianza que ingresé en un hospital, está internada, inició antibiótico-terapia endovenosa, só que a 48 horas, 72 horas del ingreso, ela persiste febril, o tem uma afectação ainda do estado general, eu vou considerar um fracasso terapêutico. Agora, uma insuficiência respiratória, eu vou considerar um fracasso terapêutico. Entonces, es por eso que nos tenemos que diferenciar el fracaso terapéutico en un contexto de paciente internado y el contexto de un paciente que no responde a primera opción terapéutica en el contexto de paciente ambulatorio. Você pode ter un ambulatorio un paciente que você inició con amoxicilina. Ela não melhorou, não empeorou propriamente, persiste com síntomas, você amplia o espectro e acabou. Agora, se o paciente empeorou, precisa de oxígeno, e você ingressa no hospital, ela não melhora, persiste febril ou apresenta uma insuficiência respiratória, você fala de um fracasso terapêutico. E las complicaciones. Vamos a dividir las complicaciones en las principales: derrame pleural, absceso pulmonar, neumonía necrotizante y neumatocele. Esas son las complicaciones que nos tenemos que lembrar en un paciente con neumonía. Cuando nos estamos avaliando un paciente, eu tenho que tomar em conta o que pode acontecer quando o paciente não está melhorando. Então, a primeira coisa é o derrame pleural. Segunda, em geral, suele ser uma neumonía necrotizante ou um absceso pulmonar. E a última coisa, um neumatocele. Derrame pleural, el patógeno productor de derrame pleural más frecuente es Streptococcus pneumoniae. Só que tem que tomar assim: derrame pleural é uma neumonia que ela não tem descompensação. Um paciente que está estável causa mais frequente Streptococcus pneumoniae. Agora, tem um paciente que tem derrame pleural, está grave, afectação sistêmica, causa mais frequente Staphylococcus aureus. Então, você tem que tomar quando um paciente está grave, quando o paciente não está grave. Paciente grave, un gran porcentaje del derrame pleural es Staphylococcus aureus. Y en un cuadro leve, moderado, internado na sala comum, é o derrame paraneumônico, Streptococcus pneumoniae. Como você faz o diagnóstico, quando você indica drenagem, essas coisas mais. Em geral, você não tem muita diferença com adulto. Você tem que fazer o diagnóstico radiográfico ou ecográfico e você tem que valorar quando você vai fazer colocação ou não de um tubo de drenagem. Então, é coisa que você tem que ir diferenciando. Quanto é o volume que você retira, sempre mandar a bacteriologia e se você indica ou não indica a colocação de um tubo de drenagem. Clasificar
tipo de derrame pleural, criterios de Lai que tem que lembrar sempre. Isso é derrame pleural. Agora, absceso pulmonar y neumonía necrotizante es algo bien característico de un paciente con neumonía por estáfilo. Y la manifestación son dos formas. Una cosa es paciente grave, shock séptico o sepsis de foco pulmonar, que suele ser la primera manifestación, o un paciente que está internado día 5, día 7 en el hospital con antibiótico-terapia. Él ya está febril, está mejor. Hoje ele volta a ter febre alta, persistente. Aí você tem que lembrar que eu compliquei. Tem uma pneumonia necrotizante ou tem um abscesso pulmonar. Em realidade, pneumonia necrotizante e abscesso pulmonar não é uma coisa que acontece em toda pneumonia. Em grande porcentagem, você precisa de uma patologia de base no paciente. Você precisa de um paciente imunossuprimido, um paciente com fibrose quística, esse tipo de paciente. Então, que está em cima desse paciente, porque ele provavelmente vai ter uma pneumonia necrotizante. E como se vai manifestar? Pneumonia grave, sepsis de foco pulmonar ou fiebre persistente ou recurrente. Acabou a febre, voltou, tem que lembrar pneumonia necrotizante. Utilizamos para o diagnóstico tomografia, essa é a realidade. E aqui a coisa é inversa. Causa mais frequente é estáfilo aureus. A diferença do derrame, causa mais frequente, estreptococo pneumococo. Neumatocele são cavidades llenas de aires que podem ser únicas ou múltiplas, têm paredes finas no interior do parênquima pulmonar e pode observar-se líquido que forma um nível. Causa mais frequente é estáfilo novamente. Se diagnostica mediante. Você pode valorar na radiografia ou na tomografia. Na realidade, quando nós falamos de complicações, estudo ideal imagenológico da tomografia. Tem que tomar em conta que aqui, quando temos um paciente com pneumonia necrotizante ou neumatocele como complicação, la resolución imaginológica es de mucho más tiempo. Lembrando que una neumonía simple, la resolución radiográfica o imaginológica vamos a tener en 4 semanas. Cuando hablamos de neumonía necrotizante o neumatocele, vamos a estar hablando de una neumonía que va a tener resolución imaginológica 2-3 meses, incluso podemos esperar hasta 6 meses. Y es muy importante tener ese concepto por la idea de falar, ela tem ou não tem uma pneumonia recurrente ou tem uma pneumonia persistente. Ya neumatocele. Y aquí vamos a tener el concepto de neumonía recurrente. Vamos a hablar de neumonía recurrente cuando tenemos 2 o más episodios de neumonía en un mismo año o 3 o más episodios durante toda la vida. ¿Cuál es el criterio tan importante cuando hablamos de neumonía recurrente? Cantidades de episodios de neumonía, pero más que eso nos precisamos resolución radiológica entre las mismas. Yo preciso que en cada neumonía haya una resolución de imagen para falar que él tiene una neumonía de nuevo. Por eso es muy importante no saber cuánto tiempo se produce la resolución imagenológica. Neumonía simple 4 semanas, neumonías complicadas hasta 3 meses. Ahora una neumonía necrotizante o un neumatocele, la resolución radiográfica es 6 meses. Entonces nos tenemos que dividir cuánto tiempo de resolución radiográfica. Porque puede ser que un paciente ingresó hoy, fue diagnosticado con neumonía, ahora, nos 15 días, él tiene de nuevo un cuadro respiratorio. Va para pronto-socorro, solicitan para ele uma radiografia e fala assim, nossa, tem uma pneumonia de novo. Na realidade, não. Você tem que valorar a radiografia prévia, porque você tem que tomar em conta que ainda não vai ter a resolução radiográfica. Tempo mínimo para a resolução radiográfica de uma pneumonia simples é 4 semanas. Então, é muito importante valorar a radiografia prévia para falar neumonía persistente, complicación de una neumonía o una recurrencia de la neumonía. Y neumonía persistente, que último, en el cual puede permanecer o persistir
síntomas, el paciente tiene tos, tiene dificultad respiratoria, tiene fiebre, o la imagen radiográfica. Ela persiste, pode ser que o paciente já não tenha nenhum síntoma, tá bom, só que na imagem, na radiografia, do tempo esperado para esse tipo de pneumonia, ela persiste. Agora, eu avaliei um paciente que tem uma pneumonia simples, há 2 meses, ela tem ainda uma radiografia com uma pneumonia, estou falando de uma pneumonia persistente, uma pneumonia complicada, 3 meses, continua mais de 3 meses, estou falando de uma pneumonia persistente. Quando eu falo de um neumatossele, uma necrotizante, tem um tempo máximo de 6 meses. Essa é a forma que vou dividir a resolução imagenológica. Tá? Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre pneumonia? Vamos a continuar com outro tema hoje, que é tosferina, ou coqueluche. Tá bom? Aí me avisam quando aparecer a apresentação. Quando aparece a apresentação, me avisam. Apareceu? Apareceu aqui. Tá. Agora vamos a ver tosferina, coqueluche, que é outra patologia respiratória, que em realidade tem uma frequência importante em crianças menores de 3 meses. Sempre que estamos avaliando uma criança com bronquiolitis, coisas assim, temos que lembrar de tosferina, de coqueluche. E que é tosferina, que é coqueluche? Na realidade, é outra infecção aguda de vias respiratórias e é um término utilizado por la característica da tos. Pero na realidade, você tem que valorar a idade do paciente para a forma de manifestação. A tos característica ou que foi descrita no tempo foi a tos quintosa. Pero na realidade, não todos esses pacientes têm essa tos quinta ou canto de galho, tem que tomar em conta, por isso pode ser o denominado coqueluche ou tos quintosa. Você tem que valorar, estou ante uma enfermidade, uma tosferina, ou estou ante um síndrome coqueluchoide. Vamos ir evaluando, porque característica da tos vai trocar segundo a idade do paciente. Etiologia. Vamos a tomar en cuenta que etiología es a Bordetella pertussis. Bordetella pertussis es causante de tosferina, de coqueluche. Y un reservorio único es el humano, o sea, el reservorio exclusivo es el humano. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que podemos tener tosferina epidémica que es causada por Bordetella pertussis. Para pertussis y bronquiceta dan cuadros similares a una tosferina esporádica o presencia de tosferina o síndrome coqueluchoide en un paciente inmunodeprimido. Só que para concepto, eu preciso ter Bordetella pertussis para eu falar de coqueluche. Agora, eu aíslo outra coisa, estou falando de síndrome coqueluchoide. É um conceito que vamos ir avaliando durante a aula. Temos que conocerle a la Bordetella, ao causante, al patógeno, o que produce, cuáles son sus características. Eles vão ter componentes de anclaje e tem uma toxina, que é o causante de todas as manifestações respiratórias y no respiratorias en el concepto o en el conjunto del denominado tosferina o coqueluche. Los van a tener un componente de adherencia y toxina. Los componentes de adherencia van a ser las fimbrias, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina y los componentes transportadores. Ahora van a tener toxinas. Toxina pertussis es la cosa que produce la sintomatología sistémica del paciente. La citotoxina traqueal, la toxina de nilatociclasa, la dermonecrótica y la del sistema de secreción tipo 3. Estos son los componentes de este patógeno que va a producir manifestación clínica respiratoria y extrarrespiratoria.
Los factores de adherencia van a hacer que este patógeno tenga una facilidad para adherirse al epitelio respiratorio y hacer una lesión. La toxina va a ser la respuesta sistémica con afectación a nivel cardiovascular, neurológico, metabólico y también va a colaborar en el componente respiratorio. Entonces, parte de todas las manifestaciones clínicas va a ser dada por la toxina. ¿Cómo es que ocurre la infección por tosferina? Primera cosa, nos tenemos que tomar en cuenta que la contaminación de tosferina se da por un paciente enfermo que tiene sintomatología respiratoria o por un paciente portador asintomático. Está dado por inhalación de gotas y de aerosoles. Esto va a vías respiratorias y ya libera, tiene un componente que hace adherencia con hemaglutinina pertactina y se ancla al epitelio ciliado respiratorio nuevamente, y ahí se produce lo que es la etapa de fijación. A diferencia de lo que habíamos visto en bronquiolitis, que el virus sincicial respiratorio lo que hace es necrosar, hacer un proceso inflamatorio propiamente en vías respiratorias. Aquí los mecanismos de fijación lo que hacen es paralizar los cilios, las dejan sin función los cilios. Porque el cilio lo que hace es arrastrar la secreción, eliminar la posibilidad de que un patógeno ingrese a las vías respiratorias. Eso es la función de los cilios a nivel del aparato respiratorio. Ahora, cuando ingresa a Bordetella pertussis, ella ainda no necrosa, no faz una lesión propiamente. Lo que acontece es que la paraliza, inmoviliza los cilios y deja sin función, son no funcionales. Entonces, predispone a la adherencia de la bacteria, a la liberación de la toxina y predispone a una mayor permeabilidad para otros cuadros virales, otras bacterias, porque un cilio, que un mecanismo de defensa a nivel del epitelio respiratorio, no está funcionando. Entonces no va a hacer esa acción de barrida de bacterias, de microorganismos, y va a terminar entrando al epitelio respiratorio y produciendo infecciones. Y esta es una de las razones por el cual el paciente en la convalescencia los fican con una alta probabilidad de infecciones, porque el epitelio respiratorio no va a tener el mecanismo de defensa funcional. Y para poder adherirse de manera certera al epitelio respiratorio, aparte de interferir el movimiento de los cilios, libera citotoxina traqueal, que es quien realmente interviene en el movimiento ciliar, y la toxina dermonecrótica, que lo que hace es ese proceso inflamatorio del epitelio. Hace vasoconstricción con extravasación de leucocitos, y cuando inicia un proceso inflamatorio, y lo que es el componente respiratorio, dado por Bordetella. Como los cilios quedaron sin posibilidad de trabajar, la bacteria va a ingresar, va a producir un proceso inflamatorio, aumentando la permeabilidad de las vías respiratorias. Y se va a producir el denominado daño local. El daño local es el responsable de la manifestación pulmonar, el responsable de la tos persistente. Primero que nada, no tengo acción funcional, no funciona el epitelio ciliar, ainda no tengo una necrosis como vemos en una bronquiolitis, o que no funciona. Y eso va a ir produciendo, por movilización de secreción, va a producir irritación de vías respiratorias y una tos persistente. Y va a facilitar el ingreso de la toxina propia de la bacteria, que va a liberar que la toxina pertussis, pero también va a dejar esa facilidad para ingreso de un montón de virus y bacterias. Y la toxina va a ser responsable de las manifestaciones sistémicas. La toxina va a actuar como un promotor o algo que predispone a desarrollar hipertensión pulmonar, va a actuar a nivel del sistema metabólico, va a actuar a nivel del sistema inmunológico, que va a terminar liberando histamina y que se va a traducir con una producción de broncoespasmo. Todas esas cosas van a ser producidas por la toxina.
va a aumentar la sensibilidad de la histamina, va a aumentar la secreción de insulina, va a haber una disfunción leucocitaria que va a ser una característica laboratorial de la doença, y las manifestaciones sistémicas, hablando especialmente del componente neurológico y cardiovascular. Entonces, estas son las manifestaciones sistémicas producidas por la toxina. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo es la clínica? En realidad ya hay fases. Nosotros vamos a dividir al coqueluche por cómo se manifiesta según los días, según la semana. Solo que te digo una cosa, esto es en un paciente escolar, en un paciente adolescente. Cuando nos estamos en pacientes menores de 3 meses, las manifestaciones van a ser diferentes. Primero vamos a aprender cómo en general vamos a ver tosferina en un paciente mayor de 3 meses y luego vamos a valorar cuál es la diferencia en un paciente menor de 3 meses. La primera fase es la asintomática, el periodo de incubación, cuando la crianza tem contacto con a bordetela, ainda não tem manifestação, ainda não tem a lesión a nível de vías respiratórias, paciente asintomático, paciente que entrou em contacto com um tosedor ou um portador asintomático. Agora, posterior a eso, inicia el estadio catarral. Generalmente tiene una duración de 2 semanas y tiene una característica, es la fase más contagiosa. Se manifiesta con cuadro de vías aéreas superiores, tos, rinorrea, congestión nasal, y en ese momento, si você tem esse dato epidemiológico, você pode fazer PCR cultivo para el diagnóstico, lembrando que aquí es la fase más contagiosa. Y luego viene la fase paroxística. La fase paroxística es lo característico de tosferina. Tiene una duración de 1 a 6 semanas, incluso puede extenderse hasta 10 semanas, y la característica es la tos. Tiene ataques de tos intensos, denominados en salva, y si estamos ante una crianza un poco mayor de 3 meses, estridor inspiratorio o gala. El diagnóstico puede ser realizado por PCR y cultivo hasta la 4ª semana de la enfermedad, y si estoy ante un paciente con más de 4 semanas del contacto con un tosedor o una sintomatología más prolongada, tengo que pasar con serología. Fase paroxística es la característica de la tosferina. Incluso cuando hablamos de crianza menor de 3 meses, ella no va a tener fase catarral, ella va a iniciar a tosferina con fase paroxística. Y la fase paroxística es caracterizada por la tos. Es la tos que al inicio puede ser como una tos que crianza fica atorada, una tos que incomoda, que produce lagrimeo, que produce vómito, tos emetizante, tos cianusante, hasta posteriormente desarrollar la denominada tos prolongada, tos larga o en guaraní denominada tos pucu. Incluso en esos accesos de tos, el paciente puede hacer una crisis de hipoxia, hace cianosis, puede hacer apnea según la edad del paciente. Pero lo característico es que inicia con una tos seca, luego se vuelve este tipo de tos, una tos prolongada. En el acceso de tos el niño hace lagrimeos, puede tener hemorragia conjuntival, presenta petequias en la fase, una tos como que la crianza intenta eliminar algo, hace un fechamento da glotis, hace un estridor y acabó. Luego la crianza está bom de nuevo. Esa característica de la tos.
Esa es una de las características de la tos, una tos prolongada que produce el denominado galo, la pausa respiratoria que puede presentarse, la cianosis, esos periodos en que el paciente impresiona que está atorado, que no puede respirar, con unas pausas respiratorias. Eso es característico de la tos en la fase paroxística o puede ser la manifestación inicial en un lactante. Luego está la fase de convalescencia. La fase de convalescencia en general dura 2 a 3 semanas. El diagnóstico está dado por serología. ¿Y aquí qué se produce? Aquí va a haber una recuperación gradual. En realidad, si la tos suele ser prolongada en el tiempo, puede durar hasta 10 semanas por la lesión que se produce a nivel de vías respiratorias, por los factores de adherencia. Y a segunda cosa, que en ese tiempo que a criança está ainda sin recuperación completa de la lesión epitelial, la lesión de epitelio ciliado, ela tem muita susceptibilidade para infecciones respiratorias. Cilios, que son los protectores a nivel de vías respiratorias, no funcionan. Entonces, si ella tem contacto con un cuadro viral, ela va a ingresar a las vías respiratorias y va a producir una infección en la criança. Aquí a diferencia, esto es como nos dividimos en fase. La fase asintomática, la fase catarral, la fase paroxística y la fase de convalescencia. Bom, está tudo bonito, só que agora estos estadios clásicos no son una manifestación en lactantes menores de 3 meses. El estadio catarral o pode durar un día ou pode passar desapercibido por completo. A criança pode iniciar com um quadro de dificuldade respiratória, um quadro com que a criança empieza a ter tos, agita extremidades, apresenta enrojecimento facial. Uma forma inicial de apresentação em crianças pequenas, menores de 3 meses, também pode encontrar-se em crianças menores de 6 meses, é criança estava bom, hoje acordou e empieza a ter acessos de tos. Y es súper importante que uno le explique a los padres sobre la característica del acceso de tos, porque en realidad y eso que ustedes estuvieron viendo, que a mamá va a sacudir a criança, isso não tem que fazer, porque aí você pode terminar ou pode acabar com a criança com síndrome de criança sacudida, você vai fazer uma lesão a nível do sistema nervioso. Então, como é que nós manejamos? Temos que falar para a mãe que o excesso de tos vai ir diminuindo no tempo, você tem que posicionar a criança até acabar a crise, porque em realidade, a criança que vai ficar internada, ela tem 10, 15 crises no dia, ela vai melhorando no tempo, pero estas crises vão a persistir inclusive hasta 10 semanas. Então, ela vai ir para casa, pode ter 1, 2 crises por dia, você precisa falar para a mãe, posicionar, não movimentar a criança, controlar durante a crise, nada mais. No hospital, você só olha a criança, valora se ela precisa de oxígeno, e muitas crianças, na crise de hipóxia, que é dentro do accesso de tos, ela pode convulsionar. Daí, por isso, você faz suporte de oxígeno, tranquilizar a mãe. É muito importante falar, identificar as características e, sobretudo, como manejar essa criança na casa, porque ela não vai ficar internada no hospital 10 semanas, hasta que acaben los excesos de tos.
tiene que aprender a manejar las crisis también en la casa. Es poco frecuente ver lo que es denominado GAL, o esfuerzo inspiratorio masivo, en lactantes menores de 3 meses, que el sonido que habíamos escuchado en esa paciente que tosía, al final fechaba, ficava cianótica, fazia como um estritor. Esse sonido não é muito frequente em criança menor de 3 meses. Vamos a encontrar em crianças maiores. Menor de 3 meses, ela vai ter uma tos com cianosis, ou um grande porcentaje destes pacientes vão manifestar-se com apneia respiratória. Ela vai ir a pronto-socorro com uma manifestação de apneia. E nós vamos a ter que avaliar sobre contactos com tossedores e essas coisas. Por isso é muito importante ver como é que se vai manifestar uma criança menor ou maior de 3 meses. Como vai ser a manifestação clínica? Como que se vai apresentar? Primeira coisa, quando falamos de tosferina, vamos a dividir, assim como dividimos em fase, vamos a dividir em idade da criança. Se você tem uma criança de 0 a 3 meses, a criança em realidade se vai manifestar em grande porcentagem com apneia, vômito post-oxígeno, cianosis, convulsão, pneumonia. E a pergunta é contacto de tossedor. Essa é a pergunta que eu preciso fazer quando eu evaluo esse paciente. Na realidade, tos que não melhora, rinorreia aquosa, não é a coisa mais frequente, mas pode acontecer. A criança estava com quadro de congestão nasal, coisa assim, acorda com apneia. Tem que lembrar de tosferina. Agora, a manifestação de 4 meses a 9 anos, tem galo, pode ainda manifestar-se com apneia, é mais característico a tos emetizante, tos cianotizante, característica, empeora por la noite, pode manifestar-se com convulsões, novamente, contacto com tossedor. Agora, na idade maior a 10 anos, é onde é bem característico como o adulto, tos paroxística, não produtiva, de 14 dias ou mais, que pode fazer episódios de sudoração entre paroxismo, vômito ou tos emetizante, e os acessos de tos empeoram de noite. Então, nós vamos a classificar também por idade a manifestação clínica. Em lactantes, é muito frequente encontrar hemorragias conjuntivales, petequias, producidas por el esfuerzo de los accesos de tos. Y después de un episodio paroxístico de tos, puede haber apnea, cianosis. Incluso en lactante menor de 3 meses, la única manifestación puede ser la apnea. Paciente acuda a pronto socorro con apnea o inicia un acceso de tos, ela fica en apnea. O presenta convulsiones, que también es bien característico en lactantes menores de 6 meses. Você tem que fazer soporte de oxígeno, monitorizar a criança, porque as convulsões são produzidas por crises de anoxia. ¿Y qué estudios voy a solicitar? Primera cosa, tengo que tener una sospecha diagnóstica. Ahora, los laboratorios que voy a solicitar, primera cosa que va a direccionar mucho el diagnóstico es el laboratorio. Hemograma con una leucocitosis. Na realidade, estou falando de 20.000 a 30.000 blancos, de predomínio linfocitário. Inclusive, um grande porcentagem de pacientes vão encontrar-se com reacções leucemoides, falando de 35.000, 40.000 blancos, sempre a predomínio linfocitário. E estes valores se vão a manter no tempo, incluso hasta 4 semanas. Então, se nós vemos um laboratório com 40.000 blancos, 35.000 a predomínio linfocitário, em um lactante com uma tos característica, eu fechei o diagnóstico. Eu estou ante um paciente com coqueluche. E um estudo de imagem, a radiografia é bem característica. Você tem como um sombreado na área cardíaca e é denominado
corazón peludo. Es bien característico, paciente lactante menor de 3 meses, que ingresa a pronto socorro en apnea, pues se solicita una radiografía y observa esa imagen alrededor del corazón denominado corazón peludo, es igual a coqueluche, hablando de estudio de imagen. Agora, coqueluche tem um contexto epidemiológico. Ela tem conceptos epidemiológicos, que é uma coisa um pouquinho diferente quando nós estamos falando ante outra patologia. Primeira coisa, nós temos que saber ou identificar qual é o meio de contágio em uma criança. Primeira coisa, em recém-nascido e em lactante, el 75% de eles estão produzidos por um contacto ou por um membro da família. En un 32 y 39% por la mamá, luego está dividido entre hermanos, padre, abuelo u otro cuidador. Esa es la forma en que nosotros identificamos el que contagió o contaminó a criança. Y ahora llegamos a las definiciones operativas, lembrando que no estamos hablando ante una patología de salud pública, una patología epidemiológica, y nos vamos a dividir ante un caso sospechoso o un caso probable. Cuando hablamos de un caso sospechoso, estamos hablando de crianza o paciente propiamente de cualquier edad, con tos que no vamos a tomar en cuenta los días de duración y con asociación con otros casos probables. Un paciente que estuvo en contacto con otro cuadro de coqueluche o con un cuadro de coqueluche va a consulta, inicia tos. No importa cuándo inició, no importa características, no importa la edad del paciente, no voy a catalogar a ese paciente como sospechoso. Ahora, cuando hablo de probable, estoy hablando de un paciente de cualquier edad, que eu tenho tos de 14 días o más en una crianza, hablando de 10 años en adelante, o que tenga una tos paroxística en accesos espasmódicos, estridor laríngeo inspiratorio, tos diagnosante, hemorragia conjuntival, puede presentarse también epistaxis, una leucocitosis a predominio linfocitario, o que tenga una historia de un contacto de un caso similar, teniendo en cuenta que en lactantes menores de 3 meses, la primera y única manifestación puede ser apnea. Entonces, ahí voy a cerrar un caso probable de tosferina. Y luego voy a dividir entre caso confirmado, entre un caso de tosferina clínica, que va a tomar en cuenta los contactos, los datos clínicos, y voy a tener que tomar en cuenta ¿cuántos contactos tuvo? Si voy a hablar de un caso sospechoso, preciso tener por lo menos 5 contactos. Pero si tengo un paciente que tiene clínica característica, pero no tengo ainda forma de hacer muestra, no puedo hacer rescate laboratorial, yo tomo en cuenta contactos, sin tomar en cuenta 5. Preciso un contacto, 2 contactos, clínica, acabó. Es un caso de tosferina clínica. Ahora, tem un grupo denominado caso de tosferina típica, en que eu sospecho y tengo aislamiento de bordetella pertussis, o que aquí que eu sospecho, en general es a manifestación atípica. Se presenta con una crianza que ingresa a un pronto socorro convulsionando, un paciente que ingresa en un pronto socorro con apnea. Na realidade no es a forma típica de manifestación. Y luego está el portador asintomático, que en realidad é ele o causante de tudo que contamina a criança. Isso é muito importante, valorar contactos de la criança. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínica, soporte laboratorial, microbiológico, y no nos olvidemos el contexto epidemiológico. Ahora, ¿cómo tratamos? El tratamiento también se divide. Ahora, vamos a dividir a la crianza según edad. La primera opción, en realidad, siempre va a ser acitromicina, tanto de menor de un mes, o sea, de una crianza menor de un mes a una crianza mayor y también adulto. En realidad, esa va a ser mi opción. Ahora, yo tengo otra opción, a partir de una crianza mayor de un mes, la utilización de claritromicina. Y una opción, que a última coisa, em caso que a criança tenha alergia a macrólidos,
que é a utilização de trimetoprim sulfamethoxazol. Só que a trimetoprim sulfamethoxazol eu só pode indicar em criança maior de 2 meses. Eu não pode indicar em criança menor de 2 meses, porque ela tem muito risco de desarrollar kernípteros. Então, nós vamos a dividir. Primeira opção, em todos os pacientes, vai ser a citromicina. Agora, a seguinte opção vai ser a claritromicina. Agora, tem alergia a macrólidos, trimetoprim sulfamethoxazol. Tá bom? Tem opções. Aqui é para direcionado, tratamento direcionado ao agente causal. Agora, tem tratamentos que estão em relação às manifestações que se produzem por a enfermedade. Você tem que tomar em conta que um porcentaje de pacientes en el componente de síndrome de Coqueluche van a presentar reacciones leucemoides, 35.000, 40.000 blancos, y parte de la terapia que pueden hacer es sanguinotransfusão, inmunoglobulina antipertussis o anticuerpos monoclonales. Eso en realidad está para disminuir la concentración de leucocitos, para não produzir uma alteração sistêmica. Tem agora umas novas drogas que poderiam utilizar-se, acetazolamida, drogas antagonistas do receptor C1p, esfignosina ou fingolimod. Esses podem ser utilizados. Fingolimod não é uma opção hoje no Paraguai propriamente, porque em realidade, Coqueluche nós tratamos com antibiótico, isolamento e controle. Agora, se eu tenho outras opções, sim. Só que o tratamento é antibiótico, monitorização da criança. Aislamento. É muito importante ter este conceito, lembrando o conceito epidemiológico. Eu identifico a criança como coqueluche, eu tenho que aislar essa criança. E o aislamento tem que acabar quando completou 5 dias do tratamento. E ocorre muito no sistema público. Criança ingressa à sala comum, você ainda não tem diagnóstico de coqueluche, e no dia seguinte ou posterior a isso, você cataloga o paciente como coqueluche ou tem um aislamento laboratorial. Na realidade, você não vai poder aislar a essa criança, você vai ter que aislar a todos os contatos com a criança, e você vai ter que tratar a criança doente e vai ter que tratar pacientes de contato. Você vai ter que tratar, quando você trata um coqueluche na criança, você também tem que tratar como profilaxis na mãe e os contatos da criança. Broncodilatadores. Na realidade, quando você avalia um paciente com coqueluche, você vai ter sibilos. Tem que ter muito cuidado, vai ter um excesso de tos, nossa, muito ruim, e na auscultação você vai perceber sibilos. Só que sempre nós temos que identificar a fisiopatologia da enfermidade. No asma, na bronquiolite, o que acontece? Por que ela tem broncoespasmo? Por que ela tem esse sibilo? Na realidade, quando nós administramos broncodilatadores, como salbutamol, por exemplo, em uma criança com coqueluche, em el acceso de tos ou posterior, vamos a ter empeoramento da clínica, porque o broncodilatador vai irritar mais ainda as vias respiratórias e os acessos de tos vão a ser persistentes. Então, tem que ter muito cuidado na utilização de broncodilatadores. Corticoide. Corticoide não tem nenhuma evidência. Igual que quando falamos de bronquiolite, não tem evidência, só que é muito utilizada porque quadros de excesso de tos muito importante, prolongado, fazem um edema, fazem um componente parecido que vamos observar no asma. Então, corticoides é utilizado. Tem a resposta quando o paciente tem um componente moderado. Não é utilizado na prática do dia a dia, ou suspeito de coqueluche, eu agrego corticoide. Não, você tem que valorar o que está acontecendo com seu paciente. Esses são os tratamientos. Lembrando que o tratamento na realidade é antibiótico-terapia, aislamento, monitorização e valorar complicações na criança. É isso que eu preciso saber de tratamento em geral sobre coqueluche. As complicações. Primeira coisa, vamos a dividir em 2 as
complicaciones propiamente de causa. No, o sea, si yo tengo una crianza que la tengo que luchar en un país desarrollado versus un país en vías de desarrollo, la diferencia de la complicación es de 4 veces. En un país en desarrollo, la tem 4 veces más posibilidad de complicarse. También está el contexto de la edad. Cuanto más pequeña la crianza, menor de 6 meses, menor de 3 meses en especial, estoy hablando de una criança que tem muito mais risco de complicar-se e tem uma mortalidade diferente, tem uma mortalidade maior em contexto com outras edades. Y las complicaciones vamos a dividir en 5. La primera, que es pulmonar, puede producir neumonía, leucoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar secundaria a la lesión o a la liberación de la toxina pertusa. Cardiovascular, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, neurológica, crisis convulsiva, encefalopatía, contexto nutricional, porque a criança tem vômito, se alimenta pouco, puede llevar a una desnutrición, y metabólica, que es hipoglicemia, por estimulación de insulina, por la toxina. Entonces son las 5 principales complicaciones, hablando de grupos en que va a ficar afectado. En general usamos esto. Una de cada 5 crianças que tem neumonía, que tem coqueluche, va a contraer o va a presentar neumonía. Uno de cada 100 crianças con coqueluche va a tener convulsiones. La mitad de los pacientes que tienen coqueluche y son lactantes menores de 3 meses va a presentarse con apnea. Uno de cada 300 pacientes con coqueluche, ellos van a tener una encefalopatía. Y ahora, uno de cada 100 pacientes va a morir en un cuadro de coqueluche. Eso es cómo nos vamos a dividir según complicaciones que puede acontecer en coqueluche. Nós temos que tomar muito em conta que coqueluche, tosferina, é uma enfermedade reemergente. Una enfermedad que es considerado un problema de salud pública. Por eso también hay que tomar mucho en cuenta el concepto epidemiológico. Está considerado un 2% de las causas de mortalidad mundial en crianza menor de 5 años. ¿Y por qué? Vamos a dividir en 3 razones por el cual podemos decir que hoy o coqueluche voltou, é considerado um problema novo de saúde pública, é reemergente. Primeira coisa é que o médico tem muito mais conhecimento, tem mais capacidade hoje em dia de pensar em que pode ser coqueluche. Lembrando que hoje nós estamos como mais sensibilizados em buscar, em detectar a enfermedade. Anteriormente, há 20 anos atrás, em realidade, era um diagnóstico como diferencial. Não sei que tem essa criança, poderia ser coqueluche. Em realidade, hoje, todo o personal de branco, todo o personal de saúde, quando escuta a tos prolongada, ela já tem ideia. Então, tem uma búsqueda mais ativa. Então, você está sendo muito mais sensibilizado para obter o diagnóstico de coqueluche. Agora, também tenha em conta los estudios laboratoriales, la disponibilidad para el diagnóstico laboratorial o aislamiento de bordetela es mucho mejor que años anteriores, que 10 años atrás, 20 años. Entonces no cerrábamos el caso como coqueluche. Hoy el paciente ingresa no pronto-socorro, eu solicito o PCR, eu solicito a serología, y yo tengo un diagnóstico. Y otra causa es que tanto a vacina como a infección natural por coqueluche no produce inmunidad prolongada, ela tem inmunidade evanescente. Se tuve a enfermedade, tuve a doença, essa imunidade tem uma duração entre 4, 15 a 20 anos. Agora, nós temos vacina para coqueluche. O problema é que também não tem imunidade permanente. Você precisa estar recibiendo dosis de medicación, dosis de vacina para você recuperar a inmunidade. No es permanente, entonces es muy importante la inmunización, la aplicación de refuerzo de la vacina, porque ni teniendo a doença,
ni aplicándose a vacina, você fica com imunidade permanente. A dividir a imunidade, o tempo da imunidade, dependendo do tipo de vacina utilizado. E o que tem a tomar em conta? Você não tem imunidade por vida. A carga da enfermidade de pertussis en el adulto e adolescente é importante. É o grupo que é o portador asintomático e que contamina a criança. Los adolescentes y adultos son la fuente de infección propiamente en este contexto para criança, falando que criança menor de 3 meses é criança que tem riesgo de morir al presentar coqueluche. Y un tiempo se consideró que la reemergencia era dada por el cambio, troque de la vacina pertussis a pertussia celular. Na realidade, não é o origen. A rectogenicidade das vacinas são iguais, tem imunidade no tempo, só que você precisa fazer reforço de vacina. E quando você tem que fazer reforço de vacina, a aderência ao plano de vacinação é menor. Então, por isso, é considerado também hoje uma doença reemergente. E tem estratégias para diminuir a probabilidade de ter coqueluche, de disminuir a probabilidade de tantos casos de coqueluche, disminuir a mortalidade propriamente, fazer uma imunização universal em adultos, em adolescentes, optimizar a denominada estratégia de capullo, que é uma imunização de contactos de familiares e cuidadores de um recém-nascido, imunizar a trabalhadores de saúde. E tem outra coisa que é muito importante. Muitas vezes, quando hablamos de doença, não só relacionamos ao trabalhador de saúde. Na realidade, tem que tomar muito em conta trabalhadores de centro de cuidado infantil, trabalhadores de escola, docentes, professores. Eles também estão expostos, e a parte de ser expostos, eles também podem ser portadores de uma doença e transmitir à criança. Então, quando falamos de imunização seletiva, não tem que ser só para trabalhador de saúde, tem que ser também para trabalhador que é considerado essencial propriamente, como um docente, para um cuidador na escola, que tem contato com a criança. E um trabalhador também é essencial e pode ser um portador assintomático ou pode estar contaminando por a criança. As doses de reforço e reforçar em si todas as estratégias de vacina. La serie primária tem um específico considerado na adolescência, a vacina do adulto, tomar em conta a vacina da embaraçada e, novamente, a vacina do trabalhador de saúde ou trabalhador de escola. E não olvidem a estratégia capullo, que está relacionada com vacinação da embaraçada. Isso é coqueluche. Agora, coqueluche, eu preciso ter um contato, eu preciso aislar a bordetela, agora vai ter síndrome coqueluchoide. Na realidade, se você vê um caso de coqueluche, síndrome coqueluchoide, é indistinguível, porque a tos é igual. A única diferença é que você não tem demonstrado a presença de bordetela pertussis. Você faz um estudo, ela não tem bordetela pertussis, mas ela tem tos. Uma tos característica, e é o denominado síndrome coqueluchoide. E a etiologia. Etiologia de síndrome coqueluchoide vamos a dividir em infecciosa ou não infecciosa. De infecciosa, a causa mais frequente é a Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhale, Mycoplasma pneumoniae, adenovírus, influenza vírus, parainfluenza, vírus sincitial respiratório, citomegalovirus e Epstein-Barr. Infecciosa bacteriana e viral. Não nos olvidemos do vírus sincitial respiratório, que produz bronquiolitis e que pode co-infectar-se com coqueluche, com bordetela. Você tem que tomar em conta, eu estou ante um síndrome coqueluchoide produzido por vírus sincitial respiratório ou tenho uma co-infecção de bordetela pertussis e vírus sincitial respiratório.
Y la no infecciosa, que es reflujo gastroesofágico, aspiración de cuerpo extraño, hiperreactividad bronquial, compresiones externas e internas, cosas así forman que se va a manifestar mi paciente con el acceso de tos característico. ¿Tá? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Ah, tá bom. Pneumonia. Professora, Sim. em relação à prova, eu não sei se a senhora já passou os conteúdos para o Mário, vai cair tudo até essa aula, como é que vai ser? Na realidade, falta uma aula mais, que é asma em pediatria. Hasta ahí cae para este parcial. Entra resfrío común, sinusitis, otitis, infecciones de vías aéreas superiores, bronquiolitis, bronquitis, neumonía, tosferina, y a última aula que vai ser previa à prova, que é asma em pediatria. São 9 temas que vai cair na prova. Ah, entendi. Tá certo, então, doutora. Ainda tem um tema mais para desarrollar, que é asma na etapa pediátrica. ¿Alguna pregunta, alguna duda? A prova é... Que data? Aqui. 29, Dia 30 a prova. Dia 30. Tá bom. Semana que viene vamos a desarrollar asma en pediatría, acabar asma en pediatría, y el 29 es donde vamos a dar un repaso. Yo falei para ustedes para preparar un repaso antes da prova. Tá bom? Tá bom, então, doutora. Obrigada. Tá. Beleza, boa tarde, então. Tá. Muito bom. Se não tem dúvidas, coisas assim. Gracias, doutora. Buenas tardes. Gracias, doutora. Obrigado. Tchau, chicos. Hasta semana que viene.